Eu sou Luzenilda Emiliano, sou graduada em Pedagogia pela Universidade, e Sandra entrou em contato comigo pedindo para eu socializar com vocês um pouco do que foi a minha experiência com o método de estudo da leitura imanente. E sugeriu essa ideia justamente que eu apresentasse o TCC, né? Tá trechos da minha apresentação, ela não está totalmente completa, mas eu vou procurar ser o máximo, assim, dinâmica com vocês e tentar passar um pouco do meu conhecimento, né, material realmente, a materialidade em relação ao método de estudo da leitura imanente. O tema do meu TCC foi Autonomia Intelectual e Emancipação Humana, contribuições aos estudos da leitura imanente, né, com orientação da professora Sandra e do professor Ciro Bezerra. Os objetivos, né, para a elaboração do trabalho foi reconhecer e evidenciar a importância e as contribuições que o método da leitura imanente tem para a conquista da autonomia intelectual, mas daqueles que se propõem e se dispõem a vivenciar o método da leitura imanente integralmente. E para conseguir alcançar esse objetivo, eu tive que delinear alguns objetivos específicos, né, que foi justamente explicitar de modo sucinto e objetivo o que é o método da leitura imanente, né? Tentar colocar dessa forma, bem sucinta e objetiva, como funciona o método da leitura imanente. E, com isso, eu fui descrevendo cada momento que constitui esse método, ratificando também, por meio de exposições de ideias e análises que foram apresentados, né, dentro do meu TCC, eu incluí 3 artigos em que eu participei como coautora, junto com o professor Ciro, e outros acadêmicos na época do grupo de pesquisa, que falam justamente e evidenciando a potência desse método, né, no ato de estudar. E mostrar que o ato de estudar ele vai muito além da apropriação de conhecimento, porque ele é um modo de vida, na verdade. Quando a gente coloca esse ato de estudar como um modo de vida na nossa vida, né? E está referenciado justamente nessas conquistas diárias que a gente vai alcançando à medida em que vai se aprimorando de conhecimento. E que essa apropriação, ela só se dá através do estudo. Não tem como ocorrer essa transferência de conhecimento, né? O Ciro já colocou isso várias vezes nos momentos em que nos reunimos, aqui também, nesse grupo, que é impossível essa transmissão de conhecimento, nem existe mais esse termo, transmissão de conhecimento. É necessário realmente que o estudioso, que o estudante, ele se dedique através desse exercício intelectual, que é a atividade do estudo. O referencial teórico basilar, na verdade, que eu utilizei para construir todo o meu artigo foram justamente as leituras dos livros do professor Ciro Bezerra. Eu fiz leituras imanentes, não foi total, né, completa em todos esses 3 livros, mas em alguns capítulos de livros, eu fiz algumas leituras imanentes, que foi o que me configurou e me deu, né, essa autonomia para conseguir falar sobre o método, falar, né, de forma escrita, no caso, estou querendo especificar, sobre a minha experiência, né, ter mais autonomia para falar sobre a minha experiência com o método de estudo da leitura imanente. Então, essas literaturas aqui que eu estou expondo, vocês já conhecem. Professores Desacorrentados na Célula de Aula. Esse livro eu tenho, digamos que, um afeto, porque antes de ser publicado, em 2019, o professor Ciro, ele já socializava com os alunos o PDF desse livro, né? Na verdade, quando ele era um ensaio ainda, mas o Ciro já socializava com a gente. E um box, que é composto por 2 livros, que vocês conhecem, né? Que é a Sociologia do Trabalho Pedagógico e Formação Humana, Crítica à Economia Política do Trabalho Pedagógico e Estudo e Virtude, que é o livro que estamos trabalhando nesse curso. Bem, eu iniciei o meu TCC, depois eu posso até disponibilizar para que a turma tenha acesso,
fazendo uma autoanálise sobre a minha trajetória acadêmica, né, desde do tempo escolar até a universidade, mas com base justamente na categoria estudo. Por quê? Porque eu só vim entender a importância, o significado, na verdade, do ato de estudar, pasme, mas foi na universidade. Porque o entendimento que eu tinha de estudo anteriormente era estar presente assiduamente em sala de aula, todos os dias, ir para a escola, assistir aula, fazer as atividades colocadas pelo professor, aquela forma mecânica mesmo. Responder os questionamentos, responder as questões que eram colocadas, que ocorre até hoje na educação básica, né, do ensino fundamental ao ensino médio. É dessa forma que a gente estuda, se estuda. Né? Essa era a concepção que eu tinha de estudo. Então, bastava assistir a aula, prestar bastante atenção, e não precisava essa dedicação, né, ter esse prazer com o ato de, ao chegar em casa, ter um momento meu, né, entender que o estudo é uma atividade minha, uma atividade subjetiva, que ninguém pode colocar isso em mim, a não ser que eu exercite, né? A não ser que eu faça esse trabalho intelectual. Como o Ciro coloca, né, uma atividade humana, sensível, de si, em si, por si e para si. Parafraseando o Pierre Hadot, né, quando ele fala sobre a filosofia antiga, né, que é uma atividade, que é um exercício espiritual realizado em si, de si, por si, para si. E é isso que acontece no ato do estudo. Só que muitas vezes a gente não tem, eu particularmente, não tinha essa percepção que eu necessitava conquistar esse momento socialmente livre para me dedicar aos estudos. Mas não me dedicar aos estudos, vendo o estudo como um trabalho, uma atividade árdua, cansativa, como alguns teóricos colocam. É trabalhoso? É, tanto é que é trabalho. Mas necessariamente não precisa ser doloroso. E hoje eu tenho esse ato de estudar não como uma atividade dolorosa, pelo contrário. Eu gosto de estar aqui no meu ambiente, que foi uma conquista também. Isso mobiliza, na verdade, a nossa vida, particularmente a minha vida, mobilizou de um modo que quem me conhecia antes de entrar na universidade, de conhecer o método de estudo da leitura imanente, de conhecer o professor Ciro, que até hoje agradeço muito a ele por isso, percebe a diferença que aconteceu comigo. Né? Essa dedicação de mudar o meu espaço geográfico, né? Transformar uma sala que eu tinha em casa, mandar colocar uma parede no meio, uma porta para eu ter o meu momento, ter o meu espaço físico de estudar e me dedicar no meu momento para o estudo, só para ele. Ou seja, abrir mão de outras atividades, né, que concorrem com o estudo, porque concorrem mesmo. A gente vive numa sociedade capitalista, né, onde essa questão mercado, esse sistema mercadológico do capital que nos empurra a isso, que foi o que aconteceu comigo no ensino médio, na verdade, né, na época ensino fundamental, né, ensino segundo grau, que quando eu terminei o segundo grau, vou retomar, depois eu vou voltar um pouquinho, depois eu retomo. Quando eu terminei o segundo grau, eu tinha essa ideia, né, esse pensamento, esse desejo de entrar na universidade, de cursar pedagogia na UFAL. Mas, com a percepção que eu tinha com relação ao estudo anteriormente, que bastava estar na sala de aula, ou então, ou na sala de aula da escola, ou na sala de aula de um cursinho preparatório, né? E acreditar que isso ia me configurar a entrada na universidade. Com todas as minhas dificuldades de déficit de atenção, enfim, deixando isso à parte. Mas foi um choque para mim, porque eu não consegui, tentei 3 vezes ingressar na universidade e não consegui. E aí vieram as cobranças na época familiar, né? Então, tem que trabalhar, tem que fazer algo, não dá para ficar parada. Não dá para ficar sem fazer nada, só estudando em cursinho. Ou seja, o ato de estudar já era configurado como um ato de fazer nada, porque eu não estava matriculada mais em uma escola.
né, após 3 anos consecutivos, tentando vestibular, sem estar mais matriculada, sem ser uma aluna do segundo grau, que é o atual ensino médio. Então, eu já estava sem fazer nada. Para a sociedade, de um modo geral, para a família, para amigos. Então, eu fui empurrada, assim, nessa lógica, né, do capital, de ir para o mercado de trabalho, até porque o conhecimento que eu tinha adquirido já me configurava a trabalhar no meu caso, comecei a trabalhar em uma escola de informática. Então, tendo o ensino médio completo, comprovando isso já me configurava esse ingresso. E foi o que aconteceu. Só que aí, durante muito tempo, eu continuei com esse desejo de ingressar na universidade, até entrar em uma faculdade particular, participar de um projeto na Universidade Federal, que era da Faculdade de Medicina, e esse projeto, ele abria espaço para alunos de faculdades particulares, foi que eu pude entender como era um pouco essa vivência na universidade, essa vivência que eu queria ter e não tinha. Eu passava por ela literalmente todos os dias. Como? Quando pegava o ônibus aqui no Santos Dumont para ir trabalhar no centro. Então, o ônibus, necessariamente, ele passava por dentro da universidade todos os dias. No lugar em que eu gostaria de estar estudando e não estava estudando porque não tinha conseguido. Mas, né, com o ingresso nesse grupo de pesquisa, o EADASC, da Faculdade de Medicina, convívio com os professores, com outros acadêmicos, eu descobri uma possibilidade de ingressar, que foi justamente a transferência externa. Fiz a transferência externa. Na época, eu estava na faculdade particular, cursando o 6º período de pedagogia. E para a família, para os amigos, foi um absurdo. Eu estava prestes a concluir, a terminar a faculdade, e sair da universidade particular, da faculdade particular e ir para a universidade. E praticamente tendo que começar, né, porque a grade curricular da universidade, da faculdade que eu estudava, era bem menor, né, a carga horária de algumas disciplinas do que a UFAL. E eu aceitei esse desafio. Eu ingressei na universidade. Tive que cursar novamente algumas disciplinas com diferença de 30, 40 horas, mas eu não podia completar, eu tinha que fazer toda a disciplina. Fiz com muito prazer, com muito orgulho. E agradeço muito por isso, porque foi justamente nesse chão da universidade, no primeiro período, em que eu conheci o professor Ciro. E foi ele que nos apresentou, eu digo nos apresentou, porque foi a totalidade da turma, ele nos apresentou o método de estudo da leitura imanente. E nos apresentou de um modo peculiar, né, que quem conhece o Ciro sabe muito bem o jeitinho que ele tem. Foi com uma pergunta: como é que vocês estudam? Descrevam em uma lauda, tirem uma folha do caderno de vocês e descrevam como é que vocês estudam. Eu estudo estudando, na minha mente foi isso. Eu confesso, eu não tinha ali elementos, né, que me configurassem que o modo em que eu estudava, que eu acreditava que estudava, que era sentar na cadeira na universidade, sonho realizado, ingressei, então eu acreditava que sentar ali naquela cadeira, assistir às aulas, fazer as leituras, né, que os professores colocavam, eu acreditava que isso já era suficiente, que não havia necessidade dessa dedicação realmente, né, dessa forma metódica, na verdade, eu posso dizer, que o método da leitura imanente, ele propicia, porque ele nos dá essa visão, essa amplitude de como é que o conhecimento ocorre, de como é que o estudo se dá. E foi a partir daí, desse momento, que o professor Ciro nos apresentou o método da leitura imanente, que eu percebi que eu precisava, de fato, fazer uso desse método para, a partir daí, conseguir mudar o meu modo de vida e conquistar a minha autonomia intelectual. E até então eu não tinha nem noção do que se tratava. Eu não sabia, na verdade, estudar. E isso eu não percebi que acontecia só comigo, acontecia com a turma de um modo geral. Então, praticamente, a turma ingressou no grupo de pesquisa. Foi aí que conheci
o grupo de pesquisa na época, Sociologia do Trabalho Pedagógico, Currículo e Formação Humana, em que o professor Ciro trabalhava conosco, estudava conosco. Ele não nos ensinava, ele estudava com a gente, mostrando o método da leitura imanente. Em seus textos, né, no livro que ele passou para a gente, tínhamos que fazer leitura imanente de cada capítulo. Isso era árduo, doloroso, trabalhoso. Por quê? Porque foi a partir dali que eu percebi que eu não sabia estudar. Eu percebi que eu precisava, na verdade, desse método, porque através dele eu pude identificar e me nortear de como agir e entender, na verdade, como é que o processo de construção de conhecimento se dá no sujeito. Bom, mas afinal, o que é esse método? O que é o método de estudo da leitura imanente? O método da leitura imanente e os seus momentos. Esse termo momento é um termo muito importante que eu vou explicar para vocês no slide seguinte. Né? O método da leitura imanente, ele configura-se em um método de estudo e pesquisa e é constituído por 4 momentos. Esses momentos, eles são articulados entre si. E essa articulação desses 4 momentos, ela dá uma visão dinâmica ao processo do ato de estudar. Porque, na verdade, o processo do ato de estudar, o processo de aquisição de conhecimento, ele é dinâmico, ele é simultâneo, não acontece por etapas. A gente pode até pensar que acontece por etapas, mas não é. Bom, ele tem como objetivo transformar o leitor, que é um potencial escritor. Né? Todo leitor, como o Ciro costuma dizer, é um potencial escritor. Então, esse método, ele tem esse objetivo, né, de transformar esse leitor em um escritor, por meio, né, dos exercícios que o método da leitura imanente propõe. E promove, né, com isso, a autonomia intelectual da pessoa estudiosa, né, aquele leitor que se determina a vivenciar o método de estudo da leitura imanente de modo contínuo, de modo paciente, de modo persistente. Porque, na verdade, estudar é um ato de luta. E eu só vim perceber que realmente é um ato de luta quando eu passei a me dedicar ao estudo. Quando eu falo, quando falamos, na verdade, que o método da leitura imanente, ele é constituído por momentos, esse termo, momentos, ele foi realmente detalhadamente escolhido porque justamente pelo significado desse termo, né? Não veio do nada, o Ciro, como ele diz, ele não inventou a roda com o método da leitura imanente, até porque ele não inventou o método da leitura imanente, ele reconstruiu, junto com um grupo de pesquisa, esse método. E esse termo momentos, ele é baseado na teoria de planejamento estratégico e situacional de Matos, tá? E foi formulado justamente para superar a ideia de etapa, a ideia de fase. Por quê? Quando eu falei anteriormente, no slide anterior, que os momentos do método da leitura imanente, eles são contínuos, eles são sincrônicos, eles são articulados, eles são dinâmicos, eles se movimentam. O termo momento, ele dá justamente essa ideia de dinamismo no processo, de dinamismo no ato de estudo. Então, a gente nunca fala etapa, nem fases, porque etapa dá a ideia de completude de um ciclo. Você faz a primeira etapa, após fazer a primeira etapa, é que você passa para a segunda, concluindo a segunda, vai para a terceira e assim por diante. Do mesmo modo, fases. E momentos não. Momentos, eles são articulados a esse dinamismo de vai e volta. Mas como assim, Lu? Se você pegar um texto para ler, os teus sentidos, eles vão trabalhar dessa forma. Você não pode perceber. Eu não percebia. Eu percebi que isso acontece, é tão óbvio, mas muitas vezes a gente não percebe.
o processo de construção de conhecimento, ele se dá justamente de uma forma dinâmica, de uma forma contínua, de uma forma concatenada. À medida em que eu estou lendo, eu vou escrevendo. Ah, mas eu não quero escrever. Não acho uma boa, mas vamos lá. Mas à medida em que eu estou lendo, eu estou pensando. Eu estou usando os meus sentidos, né? A minha visão, eu estou usando o meu tato na escrita. Então, tem essa questão da interioridade, dos meus pensamentos, das minhas ideias, da minha percepção de mundo que eu tenho anterior, que eu posso até fazer uma correlação com a leitura que eu estou lendo. Olha aí o movimento, olha o dinamismo acontecendo, olha a construção de conhecimento se dando através dessa movimentação, dessa concatenação. Então, o método, né, os momentos do método da leitura imanente, ele se dá dessa forma. Bem, essa imagem que está acima, né, eu criei, passei por Ciro, porque foi justamente a ideia que veio baseada na ideia da imagem anterior, né, da teoria de Carlos Marx, né, dessa ligação, dessa simultaneidade, desses momentos, que são os quatro. O diálogo crítico, né, a construção dos mapas, que são mapas das unidades significativas, epistemológicas, questões norteadoras. A construção do diário etnográfico e a construção da interpretação compreensiva. Esses quatro momentos compõem um método de estudo da leitura imanente. E acontece no ato do estudo. Acho que eu passei demais o slide. Pronto. Vamos falar inicialmente do diálogo crítico. A gente costuma colocar que não existe aquela questão de etapa, de ordenação, mas tudo tem um começo, né, um desenvolvimento e um fim, e uma conclusão. Então, o método da leitura imanente inicia-se com a leitura, né? E lembrando que, apesar de ter esse nome, leitura, mas vamos pensar no imanente, ele está imanente à escrita. Mas a gente inicia com a leitura. Então, o diálogo crítico, ele ocorre justamente como um primeiro momento, que não é único, na verdade, mas a gente inicia com a leitura, que é através justamente desse momento, do primeiro momento em que o leitor ele se familiariza com os conhecimentos que o autor intenciona socializar. Porque quem escreve um texto, não escreve um texto neutro, né? Não existe essa neutralidade na escrita. Todos nós queremos colocar as nossas ideologias, né? A socializar um conhecimento que foi descoberto, socializar um conhecimento que aprendemos e que percebemos que podemos contribuir mais com ele. Então, quem escreve, escreve algo para alguém, porque justamente teve essa percepção. Não existe essa neutralidade. Então, é nesse momento da leitura que o autor ele se familiariza com que o leitor se familiariza com o que o autor está tentando socializar em sua obra. E essa leitura se dá através justamente desse rigor que o método propõe. E que rigor é esse? Né? Justamente nesse momento do diálogo crítico, o leitor faz essa leitura rigorosa e exercita a liberdade de conversar com o escritor, através de questionamentos, analisando as concepções que estão presenciadas no texto. Nesse momento dessa leitura rigorosa, o autor ele vai fazendo o seu diário, o seu diálogo crítico, sim, através da escrita. É uma conversa. O autor, em seu texto, conversa com o leitor. E o leitor, em sua escrita, conversa com o autor, colocando justamente a percepção que ele teve, o entendimento que ele teve do que o autor tentou socializar. Esse momento é o momento de se familiarizar com o que está escrito no texto. É o primeiro, digamos assim. No entanto, nesse movimento, né,
do diálogo crítico, o leitor ele vai percebendo algumas palavras que conhecemos como palavras-chave, mas levando para o método da leitura imanente, a gente utiliza como categorias. Essas categorias, elas vão dando norte justamente ao que o autor intenciona socializar. Então, é através desse momento do diálogo crítico com o autor que o leitor vai construindo também o mapa. Por quê? Porque nessa leitura rigorosa, nessa leitura acurada, ele vai conseguindo identificar quais são as ideias que o autor está colocando no texto, né? Quais são os objetivos desse autor no texto. Então, essas ideias, esses objetivos, vão entrar justamente no mapa das unidades epistemológicas, que eu vou falar daqui a pouquinho, né? As categorias encontradas, elas vão entrar no mapa das unidades significativas. Palavras que estão naquele texto, que o leitor não conhece o seu significado, é fundamental que ele passe a conhecer. Então, ele retira essas palavras do texto que não conhece e já coloca no mapa das unidades significativas, que são denominadas palavras desconhecidas. Então, é todo esse exercício. Vocês já percebem que, nesse momento do diálogo crítico, o leitor fazendo o método da leitura imanente. Ele está dialogando, fazendo essa leitura detalhada, escrevendo o que ele está entendendo, com base no que está escrito, e não em apenas suas suposições, mas fundamentado no que está escrito. E nessa escrita deste diálogo, ele está localizando as unidades epistemológicas, que são os pressupostos, os objetivos que o autor está colocando ali no texto, as unidades significativas, que são as categorias, vai conceituar essas categorias, as palavras desconhecidas que ele está encontrando no texto, então ele vai colocar no mapa das unidades significativas. Parece estranho, parece uma confusão. Eu acredito que até falando parece ser confuso. Mas é assim que o conhecimento ocorre. É assim que você vai aprendendo. Porque você está fazendo a leitura detalhada, rigorosa, você está questionando o autor. Do seu modo, você pode não ter tanto entendimento, né, um leitor iniciante, mas você consegue compreender algumas coisas e outras não, e aí você questiona. E acaba indo buscar, inclusive, nas referências bibliográficas do texto que você está lendo. Quer dizer, uma leitura acaba puxando a outra. E com isso você vai aprimorando os seus conhecimentos. Passando para o mapa das unidades significativas, né, e epistemológicas e as questões norteadoras. Bom, durante o diálogo crítico, como eu falei anteriormente, o leitor ele vai construindo esse mapa das unidades significativas, epistemológicas e das questões norteadoras, porque ele vai justamente identificando, tá, isso ocorre como? Folhas de papel separadas, né? Uma folha de papel para construção dos mapas, uma folha de papel para a construção do diálogo crítico com o autor, porque, como eu falei, o método da leitura imanente, ele está imanente à escrita. Então, você vai lendo e vai escrevendo, fazendo a sua construção no seu diálogo crítico. À medida em que você for encontrando essas categorias, você vai colocando nos mapas das unidades significativas. No mapa das unidades epistemológicas são os pressupostos, os objetivos, que estão ali implícitos, muitas vezes explícitos, mas que com certeza estão ali no texto, não foram inventados. E as questões norteadoras. O método da leitura imanente, ele tem também um diferencial que eu gosto muito, é porque não é aquela caixinha fechada. Ele tem essa flexibilidade, ele vai mudando com o tempo. Tanto é que quando eu entrei no grupo de pesquisa, né, fui apresentada ao método da leitura imanente pela primeira vez, o mapa que existia era o mapa das unidades significativas. O Ciro estava articulando essa questão de criar um novo mapa, o das unidades epistemológicas. Mas não foi do nada, é porque no texto existem unidades epistemológicas.
já existe, já estão lá. Qual era a questão? É que não era identificado. Ou era identificado, mas não era dado a importância que deveria ser dada. Dessa forma, o método da leitura imanente, ele foi se modificando e eu acredito que com o passar do tempo também vai se modificando. Que ultimamente foi colocada o mapa das questões norteadoras, que já estão no texto também. Nada foi inventado do, do nada, só foi descobertos à medida em que foram feitas leituras rigorosas, leituras apuradas, e foram percebendo que essas unidades elementares e basilares na construção de qualquer texto, né, acadêmico ou não, estão lá, né, porque são unidades elementares para a construção de qualquer texto. Pronto. Um exemplo aqui é o das unidades significativas. Que é esse primeiro MUS, né, o MUS, Mapa das Unidades Significativas, que é o registro, nesse mapa a gente vai colocar um registro das unidades mais elementares do texto, que são as categorias, né? Categorias eu coloquei abaixo, são forma de ser, geralmente estão acompanhadas do verbo ser, na verdade, né? Porque categoria é algo, né? Estão presentes em todos os textos, mas elas se restringem às palavras que expressam o conhecimento, como eu falei, o conhecimento que norteia, na verdade, a ideia, a ideologia que o autor está socializando em sua obra. Então, você consegue identificar, né, através dessa leitura detalhada. Pode ser que, a princípio, dependendo do texto que você pegue, não dê para identificar logo de cara, mas com o exercício, porque comigo foi assim, foi muito difícil, até identificar as categorias mais elementares, porque eu não tinha esse entendimento. Então, com o passar do tempo, e até hoje, se eu pegar um texto de alta complexidade, eu vou ter muito trabalho, porque a construção é um processo contínuo, na verdade. Então, só para a gente se situar, categorias, na verdade, seriam como se fossem as palavras-chave, né? Então, são as palavras-chave, as palavras que norteiam, na verdade, a ideia que o autor está socializando, né? Então, outra unidade também elementar são as palavras desconhecidas, com relação às categorias, tá? Quando a gente encontra as categorias, vamos conceituar, né? Dar um conceito, categoria é o quê? No próprio texto tem, a gente acaba encontrando, né? E com esse conceito, então, a gente vai colocar as ideias, que seria o que? A nossa visão de mundo, a nossa percepção com relação a esse termo dentro do texto estudado. E palavras desconhecidas, como o nome já está dizendo, né? São as palavras que não temos o conhecimento, mas que é fundamental que a gente entenda o sentido daquela palavra ali naquele texto, para que a leitura possa ocorrer, né, de modo que possa lhe configurar a aquisição de conhecimento, né, a apropriação do conhecimento. O mapa das unidades epistemológicas são justamente os registros das linguagens da ciência, né? Como eu falei, um bom exemplo são as premissas, os objetivos, as hipóteses, os problemas, os pressupostos, justificativas, que estão no texto. Entenda como é o movimento do método da leitura imanente. Foi colocado esse mapa das unidades epistemológicas justamente porque percebeu, né, foi percebido que nos textos existem, não é que não tenham sido colocados agora no texto, mas que já existiam lá, essas unidades epistemológicas, mas que não era dada a devida importância. Então, por isso, para que seja dada a devida importância, foi colocada. E o porquê a questão dessa criação do mapa? Que é justamente para exercitar a memória. Porque quando a gente só faz a leitura por alto e não vai a fundo nesses questionamentos, muitas vezes assuntos importantes que estão no texto passam despercebido. Então, quando a gente exercita, né, a gente esmiuça, na verdade, a gente desconstrói esse texto,
Porque, na verdade, é isso que o método da leitura imanente nos coloca a fazer, né? A desconstruir esse texto, né, detalhadamente, tentar entender do que se trata, por que esse autor quis dizer isso. Esse questionamento eu faço no diálogo crítico. Mas essa resposta, né, o porquê ele está dizendo isso, possivelmente eu encontrarei ou no decorrer da leitura do diálogo crítico, ou provavelmente quando eu construo esse mapa. Eu parto ali para as unidades epistemológicas. Tá, o objetivo desse autor foi esse. Tá, mas por quê? Aí ele vai justificar. Justificativa. Unidade epistemológica. Então, quando a gente tem essa percepção do que está acontecendo no momento do estudo, no momento da leitura, se torna muito mais fácil a gente compreender o que está acontecendo com a nossa interioridade no momento do estudo, que muitas vezes passa despercebido. Então, o que o método da leitura imanente faz é justamente abrir essas possibilidades. Agora, de forma, como eu posso dizer, detalhada. Olha, isso aqui acontece, essa justificativa está acontecendo aqui porque ele justamente teve esse objetivo de colocar no texto. Ele está justificando o objetivo dele. Ele levantou algumas hipóteses com base na leitura que provavelmente ele fez. Se a gente procurar, que aí vai aguçar a nossa curiosidade de procurar os referenciais teóricos. Não tem como. À medida em que você vai fazendo, se torna, eu não gosto de dizer o termo automático, mas se torna tão íntimo que você acaba, não, mas aí, onde foi que ele viu isso? Aí vai lá nas referências, nas citações, e acaba tendo a curiosidade de ler outros textos. Eu digo isso porque quando eu estava construindo o meu TCC, aconteceu isso comigo. Né? Nas leituras basilares que eu fiz dos textos, né, dos livros de Ciro, por exemplo, com relação ao termo momentos. Quando eu questionei, ele falou, não, por causa da teoria de Carlos Matos, e tal, mas quem é Matos? Nem sabia. Mas aí fui buscar, fui pesquisar, Carlos, quer dizer, fui na bibliografia que ele tinha colocado no livro dele e fui quis pesquisar para entender realmente por que momento, por que não falar fase, por que não falar etapa. Quer dizer, esse método, ele nos leva realmente a buscar mais, que é dessa forma que se dá o processo de conhecimento. É nessa busca constante, nessa busca contínua. E o mapa das questões norteadoras, né? São justamente os questionamentos que vão direcionando a pesquisa e que estão no texto, né, de forma implícita, de forma explícita, mas elas estão no texto. E a gente começa a identificar, à medida que vai fazendo essa leitura rigorosa e detalhada, lá no diálogo crítico com o leitor. Então, a gente constrói um mapa das unidades significativas à medida em que vai exercitando o diálogo crítico, né, que é justamente essa criticidade, esses questionamentos, né, os porquês que vão surgindo nessa leitura detalhada e rigorosa com base na escrita. Então, esses questionamentos que vão surgindo nos leva justamente a construir esses mapas, que justamente aguçam a nossa memória, né? Eles têm essa função, um mapa das unidades significativas, epistemológicas e questões norteadoras, tem esse objetivo, que é de treinar, digamos assim, a nossa memória. Porque sem memória, não se constrói conhecimento. Né? Então, a gente precisa exercitar. Então, é nesse exercício contínuo, dinâmico, onde a gente vai e volta, parece uma misturada, mas é desse jeito que acontece. A aquisição de conhecimento. Bom, na época que eu apresentei o TCC, eu fiz questão de colocar esse slide, foi até uma discussão entre o grupo, porque, bom, que antes, né, de eu apresentar o TCC para a banca, eu apresentei para o grupo de pesquisa, né, que a gente sempre teve essa aproximação, né, com base no princípio filosófico da amizade.
né, de apresentarmos nossos trabalhos uns aos outros, de mostrarmos nossos textos, pedir ajuda, pedir a contribuição. Então, por isso que a gente sempre fala que a escrita acaba sendo até coletiva, porque todo mundo coloca opiniões. Bom, mas aí resolvi deixar também esse slide para, até porque eu não tive muito tempo para mexer nele, né? Então, é basicamente isso que ocorre no momento do método, no momento da execução do método de estudo da leitura imanente. Folhas separadas. DC, no caso, é uma folha separada para a construção do diálogo crítico. Então, eu vou fazendo ali a minha redação de acordo com a leitura rigorosa que eu estou fazendo, e com isso, os questionamentos que vão surgindo, eu vou colocando nos mapas, de acordo com cada unidade que ele representa. Se esse questionamento representa uma unidade significativa, que são as categorias, que são as palavras desconhecidas, ou até, quem sabe, futuramente outras categorias que venham aparecer, então eu vou colocando justamente nesse momento do mapa das unidades significativas, e dou continuidade ao meu diálogo crítico escrito, né? Porque se o autor ele dialoga comigo pela escrita dele, então eu vou dialogar com o autor, como leitora, com a minha escrita também, com base no que eu estou compreendendo, do que eu estou lendo, do que ele está socializando comigo. Então, é uma conversa, é um diálogo escrito, por parte do autor, que escreveu sua obra, e por minha parte, como leitora e potencial escritora, começando o exercício da escrita com um diálogo crítico. Tendo as descobertas e para memorizar essas descobertas, né, para trabalhar essa memória, utilizando o mapa, construindo no mapa. Então, as unidades epistemológicas que eu vou encontrando, porque isso acaba fluindo, não tem como, mas só ocorre com o exercício diário, com o exercício regular, com o exercício contínuo, com muita persistência e com muita paciência. Aí nós vamos conseguindo localizar as categorias, conceituá-las, para colocar as ideias, as palavras desconhecidas que não conhecemos, colocar no texto, tentar encontrar esse significado no texto, se não encontrar, buscar fora, e tentar encaixar o significado, o sentido dessa palavra, no que o autor está socializando, e a gente consegue fazer isso com essa primeira leitura no diálogo crítico. E tudo isso se dá, esse momento do diálogo crítico, construindo um mapa, eu vou tendo ideias, insights, vão surgindo na mente da gente, né? Até conhecimentos de mundo que eu tenha e que tem a ver com a leitura que eu estou lendo, mas que naquele momento não cabe colocar no diálogo crítico. Então, mas eu preciso registrar, porque o método da leitura imanente, ele está imanente à escrita. Então, eu tenho que escrever. Eu não posso deixar passar essa percepção que eu tive, esse insight que eu tive com relação à leitura que eu estou fazendo, um conhecimento que eu lembrei que tem a ver, pode ter a ver com o que eu estou lendo, mas não cabe colocar naquele diário. Então, eu vou registrar, e vou registrar no diário etnográfico. Bem, quando eu fiz a apresentação do meu TCC, esse momento do método ele se chamava diário etnográfico. Agora mudou essa nomenclatura, diário autoetnográfico. E eu até concordo, né, porque é uma escrita de si, na verdade. É o que se passa na minha interioridade no momento que eu estou fazendo a leitura imanente. Né? No momento que eu estou redigindo o meu diálogo crítico, preenchendo meus mapas, vão surgindo, sim, percepções e até mesmo questionamentos que podem até não caber ali naquele momento, no diálogo crítico, mas que eu faço questão de registrar. Então, eu vou registrar no meu diário etnográfico, que são justamente a minha subjetividade, né? Ideias que eu venha a ter, insights que eu venha a ter com relação a essa leitura que eu estou fazendo. E, por fim, a interpretação compreensiva.
que, na verdade, é um momento de autoanálise, né, de autoavaliação, onde o leitor, após realizar esses 3 momentos, né, do método da leitura imanente, o diálogo crítico, o mapa das unidades significativas e o diário etnográfico, se ele fizer realmente da forma como o método propõe, com a leitura rigorosa, pesquisando, na verdade, detalhadamente cada unidade significativa, epistemológica, questão norteadora que eu encontrar no texto, eu vou exercitar minha memória e vou ter construído, né, me aprimorado de conhecimentos que me dê suporte para fazer a minha interpretação compreensiva. Não mais dialogar criticamente com o autor com base no que ele escreveu, e sim colocar o meu entendimento do que foi apreendido, do que foi compreendido com relação aos conhecimentos que foram socializados no momento do método. Então, isso ocorre justamente na interpretação compreensiva, que diríamos que seja a conclusão do método. Bom, então, concluindo a apresentação, né, eu deixo essa mensagem para vocês, que o estudo é mais do que a apropriação de conhecimentos, né, o estudo é modo de vida. O método da leitura imanente, ele coloca justamente essa percepção. Não significa dizer que só existe o método da leitura imanente, ou que o método da leitura imanente vai resolver com o problema da educação no país. Eu posso dizer que o método da leitura imanente me ajudou muito, e ajudou a muitos colegas, entendeu? Que fazem parte ainda do grupo de pesquisa, que passaram pelo grupo de pesquisas e hoje não estão mais lá, criaram asas, foram viver suas vidas. Então, assim, fez um diferencial e faz um diferencial em minha vida por conta dessa percepção do estudo que eu tenho hoje como um modo de vida, né? Porque eu sei que quando eu estou estudando, eu estou aprendendo, eu estou me apropriando de conhecimentos, eu estou cuidando de mim. Algo que ninguém pode fazer. Ninguém pode estudar por mim. Então, é por isso que é uma questão política, na verdade, né? Que é uma luta pessoal. E é luta porque isso se contrapõe ao nosso dia a dia. Existem tantas atividades, né, que concorrem com o ato de estudar. Atividades em que, na nossa sociedade, são vistas como prazerosas, e o estudo não é prazeroso, né, é trabalhoso, cansativo. Para quê? É isso que a gente escuta, porque é isso que eu escuto ainda. Né? Escutei muito no início. Hoje eu tenho mais respeito, né, com base, com relação à minha família, mas foi a primeira luta, foi no meu seio familiar, quando eu resolvi mudar realmente o meu modo de vida, né, me dedicando mais aos estudos. E com isso vieram as conquistas, e estão vindo as conquistas, e eu tenho certeza que virão as conquistas. Bem, dando continuidade, né? É um modo de cuidar de si, e simultaneamente forjar a formação de si, né? Porque quando a gente cuida de si, estamos nos formando. Esse modo de vida, ele está referenciado na busca e na conquista da autonomia intelectual, e na trajetória de vida das pessoas que se empenham em personificar a forma social estudioso e vivenciar os seus estudos no método de estudo da leitura imanente. Então, essa forma social estudioso. Esse termo estudioso foi justamente no processo também de construção do TCC, né? Quando a gente coloca aluno, estudante, e o que é o estudioso, né? Então, o significado básico mesmo, né? Que é o adjetivo, na verdade, que caracteriza a pessoa que gosta de estudar, a pessoa que se dedica com afinco ao estudo. Então, a forma social estudiosa. Então, quando você passa a ter o estudo como um modo de vida, sente prazer com isso, né? Gosta de estudar, então você se torna, sim, um estudioso, não mais um estudante, né? Aquela pessoa que está estudando ali porque tem que fazer a prova, tem que obter a nota
para passar de ano no final do ano, para receber o seu diploma no final da sua formação. Estudar é viver, né? A gente estuda no dia a dia, a gente aprende no dia a dia, porque a gente está sempre aprendendo. Então, quando a gente coloca, eu particularmente, né, quando eu passei a colocar o método, né, a minha atividade de estudar, com base no direcionamento que o método da leitura imanente propõe, facilitou bastante, porque eu passei a perceber o que estava acontecendo na minha interioridade, no momento em que eu estava trabalhando com a minha exterioridade, que é justamente com o texto que eu estava lendo, com a escrita que eu estava fazendo, com a busca, com a pesquisa em outros textos que eu venho utilizando a cada dia e com isso, né, me reconstruindo a cada dia, a cada momento, a cada leitura. Bom, gente, é isso. Eu espero ter ajudado. Eu penso o seguinte, as pessoas às vezes falam assim, qual é o resultado da leitura imanente? O resultado é isso aí. A Luz, eu vou falar algumas particularidades de você, não é? Luz é merendeira de escola, certo? Merendeira de escola. Quando eu conheci Luz, ela era totalmente insegura, não é? Ela muita dificuldade de se afirmar. Em um determinado momento falou que não estava quase desistindo, que então é, é, ver hoje, não é, essa menina apresentar, não é, fazer uma exposição com o domínio completo da leitura imanente, de uma maneira didática que é melhor do que a minha maneira didática, então só me deixa muito feliz, porque é isso, quer dizer, a leitura imanente é um projeto de superação de si, pelo estudo, a superação de si. E eu acho que a Luz, como muitos alunos, entendeu? Não é só a Luz, não, é um monte, não é? Conseguiram se superar, não é? Conseguiram dar um salto ontológico, né? Conseguiram se tornar intelectual. Não é? Intelectual, para mim, está relacionado a duas figuras, que é saber se expressar verbalmente e saber se expressar oralmente. Então, eu penso que a autonomia é isso. Né? De alguma maneira, a Luz, que entrou muito tímida, né, no curso de pedagogia, ela hoje, quem é que pode negar que a Luz é pedagoga? Quem é que pode negar? Então, isso é uma conquista dela. Quer dizer, é uma conquista do grupo, né? Mas ela se empenhou muito. Eu lembro da primeira orientação que eu dei para ela. Eu falei, Luz, traga o gravador. Aí, Luz, quando eu falei, agora você vai redigir tudo o que foi gravado. Deu 89 páginas o primeiro encontro de orientação. Aí ela escreveu e digitou. Então, veja. Detalhe, 24 de dezembro. Lembra? Foi aqui mesmo onde eu estou, nessa mesa aqui. 24 de dezembro, véspera de Natal. E o maridão, não sei o quê, fazendo uma pressão. Não, se eu preciso, então venha, meu amor. Venha, não é? Que você vai ver um Papai Noel, porque eu já estou de barba branca mesmo. Então assim, ver um ser humano, né? Dar esse salto de qualidade, fazer uma apresentação dessa, com domínio pleno da leitura imanente. Então, assim, isso é que eu falo para vocês, é que me deixa muito surpreso de ver como as pessoas podem transformar a sua existência. Como as pessoas podem transformar para melhor, né? No sentido de ver o mundo com outros olhos, de se ver com outros olhos, de ter a coragem de delimitar o seu espaço geográfico dentro da família, né? Então, isso é luta. Eu penso que isso está relacionado à luta feminina, à luta de classe, questão do gênero, é muita riqueza que não dá para enumerar. Então, assim, a leitura imanente é diferente da perspectiva positivista, porque tem esse dinamismo que a Luz falou. É uma coisa que vem de dentro. A gente faz, escreve, mas essa feitura traz um manancial que está no interior, na subjetividade das pessoas, que não tem como contabilizar.
É por isso que tem um diário etnográfico, para as pessoas poderem ir se percebendo e se percebendo em si as mudanças que estão acontecendo, porque a mudança passa, depois a gente não tem o sabor de perceber como mudou. Então eu fico muito feliz assim com essa capacidade, né? Com essa forma esplêndida que essa mulher esplêndida que essa mulher intelectual esplêndida que a Luz se transformou e ainda está em transformação, porque a gente só para de transformar na morte. Então ela já está em transformação. Ela está tão apaixonada pela leitura imanente que está fazendo novamente uma graduação agora em letras, para poder entrar no mundo da linguagem, da literatura, para entender esse processo de como a gente subverte a nossa vida por um processo de literaturalização de autores, de mundo, de vida. Então, eu acho que é isso, entendeu? Eu acho que é isso que com essa é a proposta da leitura imanente, modificar as pessoas por dentro. Não é uma coisa superficial, é mudar a vida efetiva e afetiva também, né? Muda tudo, desestrutura tudo. As pessoas se tornam uma outra pessoa. Eu me tornei uma outra pessoa depois da leitura imanente, não é? Então, Luz, parabéns.